Bem, estamos hoje com um programa Diálogos, que eu tenho a satisfação de estar aqui com o professor Marcos Manuel Formiga, que é uma pessoa com larga experiência na educação, e meu nome é Isaac Reutemann, e atualmente eu sou o coordenador do Núcleo do Futuro da UNB. Professor Formiga, temos um espaço para falar sobre educação. Como é que o caro colega vê a educação atualmente no Brasil e particularmente em Brasília? Um misto, professor Isaac, de preocupação e esperança. Preocupação pelo quadro que nós vivemos. A educação ainda continua a ser o principal problema da sociedade brasileira. Esforços são feitos, tomadas decisões políticas, mas ainda não se vê ou não se alcança uma solução ou uma superação desses entraves que são históricos e quase crônicos à nossa educação. A esperança, porque temos visto experiências no Brasil e no exterior de que há solução. Temos alternativas humanas, financeiras, técnicas e tecnológicas capazes de nos levar a um outro patamar em relação à qualidade da educação nacional. Então é em função dessas duas posições, essa dicotomia entre o problema e as possíveis soluções, que eu gostaria de conversar neste diálogo mantido pela TV UNB com o senhor e com os nossos telespectadores. Professor Formiga, eu compartilho das suas palavras, né? E a grande preocupação é que, ao longo do tempo, a educação brasileira, em vez de melhorar, tem piorado. Hoje, as escolas do ensino básico são também escolas que produzem analfabetos. Na época em que eu estudei, a gente aprendia a ler e escrever depois de 1 ou 2 anos. Hoje, um percentual razoável de estudantes de ensino básico ficam 4 anos na escola e não aprendem a ler e escrever. E muitos deles aprendem a ler e escrever, mas são analfabetos funcionais. Como é que a gente poderia pensar no papel da universidade para a gente reverter esse quadro que põe em desafio o futuro brasileiro? Certamente a universidade tem um papel fundamental e estratégico nessa mudança. E a verdade é que ela não tem respondido à altura a este desafio. Temos de buscar experiências aqui internamente, alguns experimentos bem-sucedidos, onde mostra essa interação universidade e educação básica. Pode ser replicada e pode ser robustecida, e podemos buscar também no exterior. Anteriormente à nossa apresentação no diálogo, conversávamos sobre experiências bem-sucedidas no Brasil. A primeira, há com certeza um divórcio entre a escola média, ou a escola básica como um todo, e a educação superior. Então, a chegada de um aluno do ensino médio à universidade ou à educação superior é um tratamento de choque, porque a escola não o preparou para a vida universitária, e aí a universidade não tem instrumentos ou uma espécie de rito de passagem onde esse aluno fosse bem recebido, fosse bem treinado ao iniciar a sua graduação. Então esse é o primeiro ponto, o despreparo dos 2 níveis de educação para que esse aluno seja bem sucedido na educação superior. O que mostra o divórcio e a separação entre níveis, quando a educação é um processo contínuo. Os níveis de
a aprendizagem, primeiro grau, segundo grau, técnico, superior, pós-graduação, são apenas referências muito frágeis, que o que interessa é o conhecimento como um todo, e não o ensino seriado ou o uso do conhecimento através de disciplina, de segmentação do conhecimento. Então, o primeiro esforço da universidade seria nesse sentido, de tentar fazer com que a escola média prepare esse aluno para chegar à universidade e a universidade receba bem, mostrando que o paradigma de aprendizagem mudou. Ele foi, de certa maneira, erradamente acompanhado por uma professora ao longo do tempo, que funciona quase como pajem, a ideia grega do pedagogo, né? Que era o escravo que levava o aluno conduzido pela mão à escola. Ainda isso persiste erroneamente, completamente ultrapassado na nossa escola. Os nossos alunos tratam os professores de forma familiar, de tio ou de tia, erradamente. Não existe essa relação de familiaridade. Ali é professor e aluno, é aprendiz e mestre, que deve ter uma boa correlação de entendimento e de interação, jamais de relacionamento de parentesco. É esse tipo atrasado que persiste na nossa escola que tem de acabar e preparar esse aluno para a vida e não para uma série de conhecimento completamente enciclopedismo exagerado, onde se estuda de tudo e se aprende muito pouco. Então, essa falta de correlação entre os níveis de ensino, os níveis de aprendizagem, mostra que a universidade está nos devendo uma forma de receber, de recepcionar esses alunos. E a escola básica tem de trabalhar conjuntamente para que esse trânsito seja feito da maneira mais tranquila e pacífica possível. Professor Formiga, eu complementaria essa dimensão do apartheid entre o ensino básico e a universidade, numa dimensão também de apartheid social. No ano passado, em 2012, na Semana Universitária da Universidade de Brasília, eu tive a oportunidade de manter um diálogo junto com o reitor José Geraldo de Souza Júnior, com alunos do ensino médio. Estávamos reunidos com cerca de 200 alunos do ensino médio, tentando apresentar a universidade a eles, o que é a universidade, motivá-los, etc. E, subitamente, eu fiz uma enquete naqueles alunos. Eu pedi àqueles alunos que eram de escolas públicas, de várias cidades satélites aqui de Brasília, e perguntei a eles para levantassem as mãos aqueles que pela primeira vez estavam fisicamente visitando a Universidade de Brasília. Para minha surpresa, foi quase a totalidade. Eram jovens de 15, 16, 17 anos, morando no Distrito Federal e nunca tinham vindo à Universidade de Brasília. Aí eu me perguntei como é que esses jovens podem pôr a universidade nos seus horizontes. Não podem. De maneira que eu acho que, além de preparar o aluno do ensino médio para que tenha um aproveitamento melhor na universidade, também aproximar da universidade esse segmento de famílias mais carentes que vivem na periferia de Brasília, no sentido de poderem colocar a universidade no seu horizonte. E aí veio aquela pergunta: o que nós, da universidade, podemos efetivamente fazer para que melhore a qualidade da educação no ensino básico, no sentido de recebermos na universidade os alunos mais preparados, não simples robô, mas jovens que mantêm a sua curiosidade, a sua motivação
o exercício do pensamento, e a universidade, no meu ponto de vista, tem se fugido dessa missão. Quais seriam os instrumentos para que a gente pudesse exercer essa missão no sentido da melhoria da educação como um todo, mas principalmente no ensino básico? Professor Isaac, eu acompanhei esse seu trabalho na administração junto ao reitor José Geraldo, e como membro também do Núcleo do Futuro, que o senhor tão bem coordena, vi o seu esforço na tentativa de quebrar esse gelo entre a universidade e o seu futuro público, seus futuros alunos. E temos visto experiências também muito bem sucedidas. A da Unicamp, onde a Unicamp solicita que os melhores alunos do Enem comecem a frequentar de maneira informal a universidade, e dependendo do desempenho dele, quer dizer, é mérito na entrada e mérito no desempenho, eles possam escolher os seus cursos. Nos Estados Unidos, há 70 anos, tem uma experiência muito bem sucedida, que eles chamam de placement, advanced placement, que é uma matrícula antecipada, em função, novamente, da busca dos melhores talentos. Entre a população escolar, sempre tem aqueles que têm mais destaque. Uns chamam de talentos, outros chamam de superdotados, não importa o nome. Então, para esse pessoal, há necessidade de um treinamento entre a sua entrada e o início formal do curso. Vejamos, o vestibular. O vestibular acontece normalmente no final do ano. Entre dezembro e março, poderia ter um período aí, uma escola de verão, um curso de 1 mês ou 2 meses introdutórios à vida na universidade. Mas isso a gente está falando para aquele que tem mérito e tem capacidade de atingir a universidade pelos seus próprios talentos. Mas temos que pensar no número maior de alunos, dos alunos da periferia, que o senhor também constatou, morando em Brasília, onde a universidade sempre foi, na concepção de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, o centro cultural e vivo da cidade. E é pena que a maioria desses alunos não saiba o que é o UNB, onde ela está ou nunca a visitaram. Então temos de criar alguns mecanismos de aproximação, de modo que esses alunos encontrem dentro da universidade instrumentos para que eles possam frequentá-la de maneira mais bem sucedida. Então, experiências como essa de trazer os alunos da periferia para fazer uma visita de um dia, ter palestra, vai muito além daquela aula inaugural que a nossa universidade anualmente faz. Mas ali é uma espécie assim de primeiro contato do reitor e da direção da universidade com seus alunos. É meritório, mas completamente insuficiente. Precisaria, antes da aula inaugural, ter todo um programa preparatório. Eu acho que a expansão da Universidade de Brasília, com a instalação dos novos campi em Ceilândia, no Gama, em Planaltina, vai fazer com que haja uma penetração maior da universidade no Distrito Federal. Complementando o que o ilustre professor falou, de trazer os estudantes do ensino médio para atividades na universidade, eu diria que existem 4 instrumentos que podem ser estimulados para que a universidade possa melhorar o ensino básico. O primeiro deles é na formação do professor. Quer dizer, na universidade que se formam os professores. Mas mais importante que a formação do professor é formar um outro tipo de professor. Um professor que possa atuar com a geração atual, chamada geração Y. Não o professor de antigamente, em que ele era a janela entre o conhecimento e o estudante. Também dentro dessa ótica,
melhorar os professores que atuam atualmente, porque o novo professor vai demorar 4, 5, 6 anos para ser formado. E o terceiro instrumento seria exatamente esse, de trazer os estudantes para atividades na universidade. Eu me pergunto, por que não trazer? A universidade não fica aberta nos fins de semana para os estudantes, ou no período de férias escolares, onde os estudantes universitários estão gozando suas férias, e não teríamos problema em trazer os estudantes do ensino básico. E também um caminho de vice-versa, que seria os estudantes da universidade, tanto no nível de pós-graduação como de graduação, e os professores irem às escolas, particularmente às escolas públicas, fazer conferências, palestras, seminários e experiências. Eu tenho a impressão que esse compromisso é um compromisso, uma missão prioritária, porque, como diz sempre o nosso senador Cristóvão Buarque, ex-reitor da universidade, não vamos ter uma boa universidade se a matéria-prima, os egressos do ensino básico, não forem adequadamente preparados para terem esse tipo de educação superior. Professor Formiga, as agências de governo têm tido ações no sentido de estabelecimento de programas, de ações que possam fazer com que nós conquistemos a qualidade da educação no Brasil? A resposta é sim, mas, no meu entender, de maneira equivocada. Enquanto o Brasil ainda se preocupa com a formação de professor da forma mais tradicional e as faculdades e escolas de educação não respondem a esta necessidade, haja visto o déficit de 200 mil professores em matemática, biologia, química e física. Eu estou vindo de um congresso, que é o Congresso Mundial, considerado o maior do mundo, em Doha, e coincidentemente o senador Cristóvão Buarque estava lá e lançou um belíssimo livro sobre o berço da iniquidade, sobre as crianças sem escola, e verificamos o seguinte: enquanto os países em desenvolvimento, como o Brasil, ainda se preocupa com a formação de professores e faz da maneira mais equivocada possível, os países avançados estão discutindo como educar sem professores. Não é que se pense que seja dispensável a presença do educador. Ele sempre terá lugar, mas certamente o papel dele agora é muito menor, porque o protagonismo da era do conhecimento, da era da aprendizagem, esse é o século da aprendizagem, é do aluno e não mais do professor. E os nossos professores ainda estão no velho paradigma de avaliar, de cobrar, de punir, quando a educação hoje tem uma nova concepção de trazer a vida para dentro dela. E nisso vai fazer com que todos os critérios tradicionais que o Brasil adota, por exemplo, na forma de licenciatura, que tem dias contados, enquanto a agência como a CAPES tem um programa chamado Universidade Aberta para formar professores, estamos formando professores para um modelo antigo. É isso que, na esperança que começamos a falar no início do programa, está a mudança radical, a educação levada ao extremo, a educação acima de tudo. Professor Formiga, considero essas suas mensagens como uma mensagem positiva para os jovens que nos assistem. Gostaríamos de agradecer a atenção. Poderíamos falar aqui horas sobre educação e assistam o próximo Diálogos.